Boa noite, sejam bem-vindos ao primeiro e penúltimo Depois do Noxus. Nesse Depois do Noxus a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu no último domingo, dentro dos jogos da fase de grupos da Noxus Cup. Então aqui, no dia de hoje, a gente vai ter representante dos times que foram desclassificados, porque perderam os lixos do campeonato, é isso. Então eu vou estar aqui representando o meu próprio time, que é a Deep Purple, que a gente ficou em terceiro lugar do grupo B. A gente vai ter a Cássia representando o time do Gados Gaming, que ficou em quarto lugar do grupo B. Fala um oi aí, Cássia. Oi, gente. E também a gente vai ter o Ramon, que está representando a Host do grupo A, que acabou ficando em quarto. Fala alguma coisa aí, Ramon. Olá, meus amigos perdedores, tudo bem com vocês? Tudo certo. Bom, agora a gente vai começar falando primeiro dos jogos do grupo A. Aqui na tela a gente vai ter todos os confrontos. O primeiro confronto que teve foi... só um adendo. O representante da Overreaction não pôde comparecer, então... Basicamente os caras estão chutados e não quiseram vir. Então, o primeiro confronto foi foi da Overreaction contra a Oshi. Quem ganhou foi a Overreaction. E... Como é que foi esse jogo, Ramon? Bom, esse primeiro jogo eu acho que a gente... Deu até pra ver na entrevista do André recentemente... Que o time teve uma debandada, a maioria saiu e a gente teve que improvisar. Então, para esse campeonato, o André não jogou porque ele quebrou a mão. Não sei se quebrou, ele torceu o punho, enfim, antes do campeonato e ele não pôde jogar. Mas para esse primeiro jogo, a gente fez uma comp Counter Engage, com o Cartus na jungle. O Cartus acabou ficando forte, mas por alguns motivos de erro de comunicação, jogadores que não ficam nas lanes habituais e tudo mais, a gente acabou perdendo o jogo. Mas eu acho que foi, entre aspas, o nosso melhor pior jogo também. Porque o time basicamente executou a comp, sabe? O que foi erro mesmo foi erro de comunicação e pouca convivência, sabe? Que eles não treinaram nenhum dia e estavam tudo lanes espalhados e tudo mais, mas eu gostei bastante. Foi o jogo que eu fiz o draft, os outros eu não fiz. Por isso que perdeu, né? Mas perderam todos, mas enfim, basicamente a comp da Overreaction era Renekton, Sejuani, Orianna, Jinx e Alistar. Então era uma comp bastante focada em teamfight, e se o jogo se estendesse teria uma Jinx muito forte. E a comp do time do Ramon da Oshi era Jace, Karthus, Syndra, Xayah e Nautilus. Então as duas comps serviam bastante pra teamfight, se chegasse no late game a gente teria um Karthus muito forte e uma Jinx muito forte do outro lado. Então as duas comps escalavam até que bem e tinha uma pressão de lane ok. O jogo durou 30 minutos, mas quem saiu derrotada foi a Oshi, como em todos os jogos. Exato, nossa ideia era muito pokear basicamente, depois a gente dava o counter engage, a gente tinha bastante uma comp de desengage, como vocês podem ver. E basicamente era uma comp que demanda muito conhecimento do time em si, como uma unidade. Então acho que foi meio arriscado fazer essa composição, mas entre aspas eu gostei. Então o maior problema do time é justamente não ter muita essa união. Não, o time não tem convivência, sabe? Uhum. A maioria... Não, ninguém jogou junto ali e tudo mais. Quem tinha jogado era o André e o Wesley. Mas o André não jogou o campeonato, então ficou tudo bagunçado. Eu acho que isso deve ter sido um pouco difícil porque tinha alguns dos times, tipo a Over, que eles já jogam bastante tempo junto, então talvez deu uma atrapalhada assim. Sim, nosso grupo tinha os amigos dali, certo? Que jogaram, acho que foi o time que jogou mais screen que eu conheço do campeonato. Tinha um time da Over, que é um time que joga junto tem quase 2 anos. E tinha um time da Bárbara, que é um time que também gosta de jogar junto, mesmo que seja brincando. Então acho que isso pesou bastante um pouco também. Mas enfim, eu acho que foi bem teoricamente. Bom, pro segundo jogo foi amigos do Mills contra amigos da Liz. Quem saiu vencedor desse confronto foi os amigos do Mills. Basicamente nenhum dos dois estão aqui porque ambos estão classificados, mas o que vocês que estavam no grupo A e jogaram contra eles viram assim dos pontos fortes dos times, enfim? Bom, sinceramente eu não vi muita coisa porque eu não assisti. Eu só era responsável por fazer os drafts, nem no LoL eu tô indo pra jogar e tudo mais, coisa.
Mas eu acho que o time da Liz é um time promissor. Eu acho que eles podem passar dessa fase de grupo da estática. Já o time da Bárbara, eu acho que, apesar de ter o Juca, apesar de ter outros jogadores, o Aleph, do bom, tem a Bárbara e tem o Gabriel. Então, eu acho que pode pesar um pouco assim pra eles, ainda mais o time que eles vão pegar, que é o time do bem forte. Bom, acabou que eu treinei pouco, meu time treinou pouco em si, mas a gente treinou contra o time dos amigos da Liz. E eu acho que isso que tu falou de eles terem treinado bastante, de serem o time que mais treinou, eu acho que pesou bastante, porque no primeiro treino que a gente fez, a gente amassou eles, e aí tipo, no último que a gente fez a gente já perdeu pra eles, então essa parte de eles terem convivido bastante, ter passado muito tempo treinando, eu acho que foi tipo um diferencial assim pro time deles ir bem no campeonato, mesmo que os jogadores podem não ser os melhores do mundo. A gente brinca muito com o Talik e tudo mais, a gente tudo mais, mas nessa parte de desempenho e foco, o Talik é bem empenhado, então eu acho que ele tem um pouco de dedo aí nesse. Tá, depois teve Né? depois teve Over de novo, mas aí contra o Amigos do Mills, e daí quem saiu vencedor foi a Over. Vocês acham que mostra que a Over ainda tava brigando ou o quê? Não, a No segundo Over jogo é um eles time. jogaram com o mid titular, né, eu acho. Então eu acho que foi um diferencial, porque no primeiro jogo o mid deles nem tava. Justo. Então, A Over é um time bom, sabe? Mas eu acho que eles têm algumas peças ainda deslocadas que eles têm que arrumar. E às vezes eles tiltam muito. Tem jogadores lá que eu já joguei com. Já jogaram no meu time, então é meio recorrente isso. Principalmente um certo Django, que eu não gosto de falar muito nome. o quê? É meu amigo também. Mas enfim, sabe? Eu acho que eu fiquei bem decepcionado, na real. Eu acho que eles poderiam ter ido melhor nesse campeonato. Mas é claro, o critério pra desempate e tudo mais foi bem desapontante. Mas, enfim, eu acho que eles mereciam ter passado também, mas sem dúvida os outros que ficaram lá não vão fazer. Bom, como vocês podem ver que tá na tela aí pra quem tá assistindo, a gente tem a tabela do grupo A inteiro. Então os classificados eles ficam em cima, que são os amigos da Liz e amigos do Mills. Porém, a Overreaction também ficou com o mesmo placar deles, que tá ali 2-1. Então o critério de desempate foi justamente tempo de vitória, então por isso que foi meio frustrante pra galera da Over, porque eles basicamente ganharam a mesma quantidade de jogos que os outros, só que eles só acabaram demorando um pouquinho mais pra ganhar, então por isso que eu acho que eles não quiseram vir aqui, porque eles ficaram tiltados com isso, mas embora eles estavam fazendo muita alarde, falando que ia ficar 3-0 e tudo mais, eu acho que eles ainda foram bem no campeonato, eles não foram mal, eles conseguiram ganhar 2 jogos também, então eu acho que teria sido um time que ia disputar depois também. Aí depois teve os amigos da Liz contra a Oshi, que eles ganharam da Oshi. A Overreaction perdeu pro amigos da Liz, que eu acho que é um jogo muito interessante, porque principalmente o Thiago tava farpando muito o time da Liz desde o início do campeonato, e foram lá e perderam pra eles. Então acho que é o jogo mais engraçado que tem nesse grupo A. Não, esse jogo mostra muito como o time da Liz tá jogando bem. E é base desse jogo mesmo que eu acho que eles conseguem passar da estática. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre Static, mas acabou que eu não vi o Static como sendo tipo, muito forte, assim. Principalmente se comparar com a United e tudo mais. Então, eu acho que vai dar jogo. Acho que tá bem unilateral, tem um time bem forte e os outros times que estão tentando chegar perto, sabe? Eu acho que a Static não vai muito pra frente, assim, não. Vem falando bastante coisa desde o começo do campeonato, mas não fizeram por onde, sabe? Então, sem dúvida eu vou postar no Amigos da Liz pra esse jogo. Não chutando, mas vai acontecer agora, né, na verdade. Não sei quando a entrevista vai sair, mas provavelmente já vão ter ganho. Tá, e o último jogo foi Amigos do Mills contra a Oshi. A Oshi perdeu novamente, então acabou sendo 0-3 esse campeonato. Então o que tu além de tudo que tu já falou, tem alguma coisa mais que tu queira acrescentar que tu acha que foi um dos principais motivos pra Oshi tão mal nesse campeonato? Não, a gente, apesar de o time do Mills de ter jogado, entre aspas, um pouco pior, eu acho que foi o nosso melhor jogo. Enfim, mas o primeiro jogo é erro de comunicação, o segundo foi apagão geral, a gente perdeu, foi nosso jogo, perdeu com menos tempo.
E o terceiro eu acho que a gente fez bastante coisa, a gente teve chance de ganhar, mas por uma musical no Baron a gente acabou perdendo o jogo. Mas eu acho que é um time que pode também impressionar mais pra frente, quem sabe do Mal Olímpicos e jogando junto frequentemente. E é isso. Então tu acha que o time vai continuar, pelo menos? Então, eu não sei porque eu tenho alguns projetos aí mais pra frente, não ligados ao LoL, mas mais pra frente eu falo alguma coisa. Mas eu espero que eles joguem juntos, sim, os caras são bons, eles conseguem tirar um bom resultado mais pra frente. Bom, então agora a gente vai passar pro grupo B. No grupo B, os times que se classificaram foram a United Criminals, que ficou 3-0, a Static, que ficou 2-1, a Deep Purple acabou não sendo classificada, tanto quanto a H2 Game. A Deep Purple ficou 1-2 e a H2 Game ficou 0-3. O primeiro confronto do dia foi a Static contra o United Criminals. A United Criminals saiu vencedora desse jogo. Então, eu tendo jogado contra os dois times, eu achei que esse jogo mostrou bastante do nível, assim. Eu acabei conseguindo assistir o finalzinho do jogo, porque meu jogo já tinha terminado. E basicamente o que eu vi desse jogo foi que a United Criminals saiu bastante na frente. Só que acabou que teve algumas horas que eles deram um apagão e a Stars conseguiu voltar. Mas daí a United Criminals depois conseguiu voltar pro jogo, enfim. E acabou conseguindo virar de volta e conseguir a vitória. Vocês acabaram treinando contra esses dois times? O que vocês têm de visão assim sobre eles? Eu acho que eu treinei contra a Static uma vez. E eu percebi que sem o coach eles ficam meio perdidos, assim, tanto na hora de draftar quanto na hora de jogar mesmo. Parece que eles perdem um pouco do sentido de jogo. Nem parece que é a Static jogando, né? Porque a gente mesmo, eu e o Thiago, a gente tava falando muito desse time no grupo porque a gente conhecia o time mesmo. Como eles estão muito tempo juntos, eles tinham uma composição muito boa. Só que depois que expulsaram o coach, não sei, eu acho que deu uma perdida. Eu acho que eles têm que se encontrar e tentar jogar sem o coach deles, sabe? Porque eu acho que eles têm chance ainda, se eles conseguirem se encontrar. Eu tava falando com o João, que é o capitão do time também, ele tava falando que eles estavam tendo alguns problemas com o top laner também e tudo mais. Então talvez tenha dificultado um pouquinho o jogo deles. Não sei se seria o diferencial pra ganhar o jogo, mas também dificulta um pouco. Dele também. Conversei com o top laner deles, ele tava tendo uns problemas mesmo. Com ele mesmo, não era nada com o time. E então pode ter que ter atrapalhado também, né? E eu acho que essa partida foi uma que definiu bastante o nível assim, do grupo, porque ele deu pra ver que mesmo a Static, que era um dos times mais fortes, ela não conseguiu bater a United Criminals. Então a gente já conseguiu ter uma noção assim, do que seria mais forte e quem não estaria. Porque antes a gente só tinha um pouco de informação de treino e tudo mais, mas aí que a gente viu realmente os níveis assim, do grupo. Bom, a Oshi não jogou contra Tática, não jogou nada, não fez nem screen desse game. Mas o que eu vejo da Static é muito um time, como a Cassie mesmo falou, dependente. E que quando sai atrás não sabe fazer nada, sabe? Fica dependendo muito do outro, fica dependendo do resultado que o outro vai fazer na partida. E acaba perdendo, tanto que a gente vê os resultados deles nas screens, pelo menos que eu vi de especulação e tudo mais. E dá a entender que é um time que quando sai atrás não sabe retomar. E quando sai na frente também acaba se perdendo no meio do jogo. Mas é um time bem estável, na verdade. É tipo uma NTZ do ano passado. Mas dependendo se eles jogarem direitinho, eles conseguem fazer uma série boa. Uma final, ou até mesmo agora. Bom, aí depois a gente teve Deep Purple, que é o meu time no caso, contra o time da H2 Game. Esse foi o único jogo que eu fiquei feliz de ter jogado, sinceramente, porque eu fui muito... Tá jogando contra a Cassie também, se você não ganhasse esse jogo. Não, mas mas eu não entendi até agora o draft da Cassia, porque foi muito estranho. Peraí, deixa eu explicar um pouquinho do que aconteceu no draft. O meu time, a Deep Purple, tava com top laner um Renekton, Sejuani Jungle, Syndra Mid, Zaya e Rakan. Aí o time da Cassia, por sabe-se lá que motivo, ele tava de Guy, Rengar, Tristana Mid, Sivir e Karma. Então, tipo assim, eu não sei de onde eles tiraram que esse Rengar ia ser bom e onde esse Garen ia ser bom, mas acabou que não deu certo, o jogo terminou em 20 minutos. Na verdade, o Rengar, ele foi pegado no último segundo, porque o Jungle se mutou no Discord e não percebeu. Aí estava perguntando pra ele do que ele ia jogar, que era bom contra a Cubazona, e ele respondeu. Aí a gente
O menino pegou qualquer que jogou que tinha lá. E na Esse verdade. jogo matriz já tava tiltado? Não, esse foi o primeiro, tá? Ai, Ah, então ai. 20 minutos depois ele tiltou. Na verdade, o que aconteceu é porque o meu time, nosso mid não pode jogar. E o que aconteceu é que a gente teve que encaixar os jogadores no mid, que não treinaram no mid, que não jogam mid normalmente. Então foi estranho e foi difícil pra tacar mesmo, pra montar composição, porque a gente não sabia do que jogar no mid, né? O menino que jogou no mid não jogava mid. E aí ele pegou Tristana no mid só porque tava forte. E foi isso, a gente só ficou Quem perdendo. carregava o time? Não tinha ninguém que carregava o time, só que a gente treinava com ele, entendeu? Não, se você falar que o Não, você Big, tá louco, ele Big jogou alguma coisa lá não carrega, é Cadê? meio óbvio, Porque porque era só o print- pra encher buraco, entendeu? No time. Enfim. Meu Deus, o único print que é um preencher buraco meio que reverso, porque o único print que eu vi dele era basicamente assim, sei lá, saíam 30, 20 de kills, 30 kills dele, do seu time eram dele, e o restante era tudo assistência de vocês. E ele jogando, Não, ele jogando só de cara, você dois. sabe de nada. Enfim. Bom, do meu ponto de vista, esse jogo foi um jogo bem. Foi um jogo que a gente conseguiu pegar. É que eu não posso nem dizer que a gente pegou o que a gente queria, porque vocês pegaram um boneco muito estranho. Aí então não tem muita coisa que a gente queria ou não queria e tal. Mas a gente conseguiu vantagem nas 3 lanes. Eu acabei terminando o jogo 11/0, mas acho que só no mid que vocês conseguiram encaixar alguns ganks e acabou que o meu mid tava ficando muito fora de posição até quando a gente tinha visão do gank. Mas que depois acabou que não fez tanta diferença, ele acabou conseguindo voltar um pouco pro jogo. Mas o jogo acabou muito rápido, eu nem lembro se teve Baron, nem dava tempo de Baron, o jogo terminou em 20 minutos. Não. O jogo terminou em 20 minutos, foi 9-0. Foi o único jogo que eu fiquei feliz de jogar, porque foi o jogo que a gente ganhou. Em resumo, foi uma série fácil e calculada. Uma série fácil calculada. Esse jogo deu falsas esperanças pro nosso time, porque a gente pensou, pô, tá certo que eles não são um time bom, mas pelo menos a gente pode. Aí mostra que a gente pelo menos sabe jogar, daí depois acabou todas as esperanças da gente nos próximos jogos. Eu acho que tem que fazer Oxy versus Gados, porque dá uma partida de 3 horas, 3 horas. ninguém consegue fechar, e é isso. É tipo aquela OPK versus. Era. Putz, eu não lembro outro time, mas era por aí, velho. O jogo mais feio que tinha. 83 kills vai ser esse jogo. Kills. Nem vai ter nem 7 objetivo. Barons. Ah, tá, depois desse jogo teve. Não, depois desse jogo foi triste. Teve a United Criminals contra nós, a Deep Purple. E foi um jogo assim, ó. Triste. Triste do meu lado. RedTube. Nossa, pior, velho. A gente perdeu esse jogo, se eu não me engano, foi 23 minutos de jogo. E tipo assim, não tinha nenhuma situação que a gente ganhava o jogo. Não nenhuma situação, mas era simplesmente. A gente só perdeu, a gente não fez nada o jogo inteiro. A comp da United Criminals era Nautilus, Lee Sin, Jinx, Renekton e Vlad. Basicamente nesse jogo a gente teve bastante confusão, principalmente no draft, porque a gente tinha poucas ideias do que a gente queria fazer. Aí a gente baniu, a gente esqueceu completamente que tinha Kai'Sa, porque eu jogo muito de Kai'Sa. Então eu acabei ficando bastante perdido na hora do draft. Eles estão banindo o Kai'Sa, não baniram nada do que eu jogava. E a gente acabou pegando o Caitlyn, Karma no bot. E até que não era uma lane muito ruim, só que acabou que a gente jogou bem mal ela, porque como era Jinx e Nautilus. Karma é um boneco que ele fica um pouco vulnerável pro Nautilus, só que se souber jogar atrás dos minions certinho e tudo mais, até dá pra jogar. E como o Jinx não é forte no início, até tinha o que fazer. Mas acabou que a gente tava sendo muito pego fora de posição e tudo mais. Mas o maior problema mesmo foi no top, porque eles pegaram o Renekton, e aí nos outros jogos eles estavam reclamando de que eu tava... De que tipo, eu normalmente sou o cara que faz o draft. Então eles estavam reclamando que eu tava pegando muito boneco que era fora da zona de conforto das pessoas, mas que era bom pro jogo só. Então tava ruim pra eles jogar. Aí quando eles pegaram o Renekton eu falei, top, do que tu joga contra Renekton? Do que tu fica confortável de jogar? Ele falou Garen, Darius, não sei o que. Aí eu pensei, pô, um Garen? Era o Senna? Não era o Senna. Era o Lucas. Aí tipo assim, eu pensei, Garen e Darius, os dois são ruins, tá ligado? E tipo,
o Darius, ele tipo, o Renekton é counter de Darius, só que eu não sabia muito bem o que pegar. E aí, tipo, acabou que ele não deu muitas outras opções e tal. Aí tava acabando o tempo, falei, pega Darius, porque é o que dá. E aí acabou que ele só foi amassado, ele terminou o jogo 0/8. E aí não tinha muito o que fazer, o jogo só acabou. E aí no... Foi uma série fácil e calculada. Nossa. Mas tem algum ponto que eu quero ressaltar. Porque vocês falam... Como é que foi? Era Nautilus e Jinx? Isso. Nautilus e Jinx. Você tem que ver que o Nautilus provavelmente era o Anderson. Então era obrigação de vocês mesmos que ganhar, claro. Mas é um Nautilus. Não, era o Anderson, mas era o Senna do outro lado. Então Senna é meu suporte, complicado. Eu lamento, então foi tipo Gados versus Oshi no bot. Então, velho. Mas assim, o Anderson ele acertava todos os grab na karma do Senna, porque o Senna não desvia de grab. Meu Deus, velho. Então era meio óbvio, até eu pegava MVP nesse jogo. Mano, o Senna, tipo, ele não sabia ficar atrás dos minions pra dar o Q, tá ligado? Ele nunca... Ele tava de karma? Ele tava de karma, ele não conseguia jogar com o Dani Arian do Q, não conseguia fazer nada, ele só tomava grab mesmo. Aí, tipo, eu tava muito triste porque depois de ele morrer a primeira vez, eu acabei tendo que, tipo, deixar os caras puxar. Tipo, eu tava de Caitlyn tendo que ficar embaixo da torre, eu tava muito triste. Ainda bem que tava de Caitlyn, né? Se tivesse de todo boneco, tava da merda. Mano, pra vocês terem uma ideia, esse jogo durou 23 minutos. Eu era o único do meu time que tinha mais de 100 de farm. Em 23 minutos. Eu tinha 167 de farm, o resto do meu time tava tipo 80, 90. Foi assim, ó, o Stomp, velho. Então, aí tipo no mid, a gente perguntou pra ele o que ele jogava contra a Vlad. Aí ele falou que ele jogava de aço contra a Vlad. E aí tipo assim, a pool dele é mais de... Não, mas pior... Não, o problema não foi esse. O problema foi que eles baniram na segunda rotação que a gente queria pegar depois. O problema foi ter o Senna. Aí depois a gente pegou o Gragas, porque a gente queria com o Yasuo. A gente pensou, se eles banirem... A gente precisa do Gragas com o Yasuo, porque senão a gente vai ficar sem AP. Então... boa. Então a gente pensou, se eles banirem o Yasuo, a gente só pega qualquer outra coisa no mid, porque o Vlad não é tão difícil. Aí o mid... Aí tipo a gente não... Meu mid não falou, tipo, uma solução assim pra gente pegar outra coisa além do Yasuo. A gente pegou o Sylas, porque era tipo o pick comfort dele. Aí ele foi lá e morreu um monte de vezes durante o jogo pro Vlad, daí tomava uns ganks que não era pra tomar e tal. Chegou no final do jogo, ele tava full tiltado, ele não podia nem jogar o último jogo, porque ele não tinha condições mental de jogar aquele jogo. Porque era o Nobru só joga de Vlad. Ele é ruim, cara, você nem acreditou em mim. Ele só joga de Vlad e ainda é ruim. A gente planeou um corte, foi drop, acho que devia ter banido o Vlad esse jogo. Salvo naquele time é o Deft. O Temes é outro cansado. O Deft terminou esse jogo 11/0, velho. Não, então, o Deft Mas é assim, muito ó, bom. sobre o Deft, todo mundo fala que ele é muito bom e eu concordo que ele é muito bom, sabe? Só que assim, eu não acho que ele é tanta coisa quanto todo mundo fala. Tipo, nas screens que a gente jogou e até nesse jogo, assim, eu diria que o mais impactante da lane foi até o Anderson. E não é meme, velho. O cara é bom, mas tu não é 5, né, cara? Não, é que eu tô falando na lane, sabe? Tipo, depois do jogo, ele joga muito bem fora do mapa, sabe? Só que às vezes ele até pega fora de posição numas plays que ele não podia e tal. Tipo, no jogo da Start contra o United, a Start quase voltou pro jogo por 2 plays que ele foi pego de Zaya fora de posição, que não era pra ele estar lá sozinho e tudo mais. Então, assim, ele joga muito bem e tal, mas eu vi alguns erros, assim, que, tipo, dá pra o time que for jogar contra eles na semifinal punir. Então a MVP desse jogo foi o Senna, provavelmente. Com certeza. Que foi o melhor jogador da United. Nossa, mas eu acho que não vai pro Senna não, vai pro Lucas do top, velho. 0/8, pesado, velho. É aquele Rubner lá? É, isso. Nossa, que time cansado, mano. Então, velho, sofri, velho. Aí depois a gente teve a Gadus Game contra a Static. Obviamente a Gadus Game perdeu. Tem algum agravante pra esse jogo aí que depois Vai tomar no cu, Cássio. Sai daqui, tio! Perguntação. Enfim, era o jogo que a gente mais tinha chance, assim. A gente começou o jogo bem. E a gente não tava tão ruim. É um jogo que a gente mais tinha chance.
Sim, é sério, a gente não tava tão ruim no final do jogo também. Tipo, eu nem lembro da coisa. Eu tenho o draft que a aqui. gente mais tinha tudo. Só tem um do meu time, então não sei. Tá, o draft aqui foi o iSight pegou Zahra Kana bot lane, o Victor mid, Fiora top e Lee Sin Ó, eu jungle. cheguei pra cortar rapidão, mano. O Bruno vai transmitir o bagulho ou não? É, Creio eu que sim. é o Bruno. Pode falar com ele. Aham, Tá. tchau. Deixa eu ver aqui. Tchau. Tchau. Desculpa. Também. Atrapalhei. Bora aí. Ah, eu vou cortar depois. Não, corta não, mano. Deixa assim, fica mais da hora. Fala um pouco do papo. Cala a boca, Matheus. Tá, enfim. Aí no time da Cássia tinha Renekton top, Shinzao jungle, sabe-se lá por quê, Orianna, Lucian e Leona. Pode continuar o que tava falando do jogo. Essa Na foi meio verdade, off-meta. a gente queria fazer Zai Hakan, só que eles pegaram primeiro. A gente ficou muito triste. Pegaram o Shin Jungle. Tá, pera, mas eles pegaram o Rakan na primeira rotação, né? Eles pegaram qual no primeiro? Zai ou Rakan? Eles pegaram o Hakan, não sei. Vocês não podiam ter Não pego lembro. voltar de Zai? Tá Não sabendo sei bem a quem desculpa. pegou, mano, não lembro. Mas não sei se não foi porque era nosso também, eu não lembro. Mas eles pegaram o Zai Hakan, que era o que a gente queria pegar. Mas foi na primeira rotação, foi na primeira fase de banimento. Então, a gente ficou um pouco triste e a gente também tirou um cara do nosso time, né, pra deixar ele no banco um pouco. Aí ele já deu uma tiltada porque ele ficou no banco. E nesse jogo também o Matrix ficou bolado porque, não sei por que ele ficou bolado, mas o povo sai tiltando no meio da partida. E foi isso também. Não sei porque o jogo pegou o Shinzao, não lembro. Acho que foi claro que na hora também. O mais engraçado desse jogo é que o Lucian ficou muito. É o único que ficou forte do time de vocês, assim, forte mesmo. Foi o Lucian. A gente tirou o nosso mid que tava no mid na última pra colocar esse cara de AD Carry mesmo, entendeu? É, ele jogou bem, só que eu não tô entendendo muito bem a build dele. Ele fez rei destruída. Tinha Cassia. Aí ele fez Static e Gumi. Tipo, ele não fez colhedor, ele não fez Tá, querida. cutelo. Ele fez stat contra stat. É verdade, velho. Aí não dá, velho. É que ele só operava, né? Fez uma Então. forma mais Pô, mano. Era pra anular a Eu não stat. penso nem na... Pode nem na ser, build, velho. Mas eu achei estranho, velho, porque, tipo, não tem... Ou quando normalmente tu faz rei pra Lucian, normalmente tu quer fazer o cutelo, que é a build mais antiga que não fazem mais agora, ou colhedor, que é o que estão fazendo agora, e ele não fez nenhum dos dois, é bem estranho. Provavelmente ele nem sabia da build nova, né? Porque ele joga jungle. Mas. Ah, entendi. Essa. Então, o melhor player Time de que rota... tem a Cássia de coach, você acha que vai ser Eu não tô muita de coisa? coach, cara! Ó, o melhor player de rota deles é o player que não tá nem na rota certa. Porque pra eu tô tu ver o falando, nível. cara, é porque o nosso mid não pode jogar. Aí a gente tinha 4 AD Carries O que no o time. mid tem a ver com isso? Não, olha o que eu pensei, a gente tinha 4 AD Carries no time, um AD Carry tava jogando de suporte, então a gente tinha 2 jungles e um top. Pera, então tipo assim, vocês tinham 4 AD Carries no time, e vocês deixaram o jungler jogar de AD Carry? Não, a gente tinha 2 jungles. Um Pra não main dar jungle. briga, pá. Deixa eu falar, a gente tinha um main jungle, tinha um jungle que jogava tanto de jungle como de AD Carry, só que a main lane dele é jungle. E tinha A Cássia. gente tinha 4 AD Carries e o AD Carry pra jogar de suporte. Então a gente precisava do mid, que era o único que jogava mid, e o top, que era o único que jogava top. Ah, O mid, o único que E a gente jogava. não foi. meu Deus do céu. O time da Cássia perdeu no early game. Big. Ah, Oxi ainda... Enfim, time da Cássia não ganha nada. Podia ganhar. Os dois ficaram por aí viajando. E daí depois teve o jogo da Deep Purple contra a Static. Meu Deus, esse jogo, velho. Esse jogo eu tiltei. Esse jogo a gente colocou o outro mid laner, que ele tava... a gente tem 2 mid laners, então a gente colocou que seria titular, mas acabou virando reserva e tal. Ainda mais, a gente já tava planejando colocar ele, e o nosso mid que tava jogando nos outros jogos já tiltou um pouco. Aí a gente ficou meio perdido. Nesse jogo a gente tentou uma estratégia diferente, que eu já tava planejando eu tinha planejado, mas aí eu esqueci de metade dela. Ah, tirar o Senna? Não, a gente devia ter pensado nisso, velho. Mas enfim, a estratégia era pegar... Era um triple flex, entre aspas, que era Renekton, Cork e Tristana. A Tristana pode jogar top, mid e ADC. O Cork pode jogar top, mid e ADC, e o Renekton no top ou no mid.
A parada dessa comp era porque a gente conseguia responder quase qualquer tipo de lane. E também no caso do top, de pegar o Cork, era porque a gente sabia que o mid laner deles jogava de Cork e jogava bastante. E também o Renekton, por causa que o mid deles também jogava de Qiyana bastante. Então se eles pegassem Qiyana, a gente colocava o Renekton pra responder ela. O maior problema disso é que a gente esqueceu de alguns bans que eram bem óbvios. Por exemplo, a gente queria colocar o Cork de ADC, pra gente conseguir ter pressão no mid com a Tristana. Então pra isso a gente teria que banir umas bot lanes muito fortes, porque o Cork no bot ele só absorve pressão, ele não coloca pressão. A gente acabou deixando usar a Rakan pros caras ao invés de banir um dos dois, então tipo, isso foi bem troll. E aí teve outros problemas também, porque o Senna tava de trash, o Senna não acerta um grab. E enfim, né? Dá pra falar do Senna, coitado do moleque, parece que ele afundou o time. Eu tô brincando, Mas velho, o foi Senna, mesmo. pior que não. Antes fosse. Mas enfim, nesse jogo a gente até começou bem. Na verdade, tipo assim, a gente foi cambaleando, mas a gente tava vindo bem, indo mal e tal. Porque no início do jogo a gente foi meio que dar um invade. E nesse invade a gente não tinha visão dos caras, porque a gente foi pelo mid. Só que daí tinha o Azir, ele apareceu no mid. Aí o Senna tentou dar um flash grab, só que ele acabou errando. E aí, tipo assim, nessa hora não aconteceu nada, mas daí depois de um tempo eles tinham uma Elise jungle. Ela foi nível 2 no bot, o Senna tava sem flash, acabou morrendo. E daí, tipo, a bot lane que era pra ser bem safe e conseguir segurar e tal, a pressão acabou ficando bem atrás e deixou a Zaya bem forte. Mas mesmo assim a gente conseguiu voltar pro jogo. A gente até tava muito bem no jogo, porque eu tava muito forte de Tristana, porque eu tava de Tristana mid. E só que o maior problema foi que a gente tava fazendo 3-1 uma hora que a gente tava colocando pressão. E acabou que teve um problema bastante grave de comunicação, porque eu tava puxando o top e meu time tava puxando todo o mid e tudo mais. Só que aí a gente se perdeu um pouco e eles acabaram não avisando que os caras saíram do mid e daí eles foram pra fazer dragão das nuvens. E aí, tipo, foi todo mundo no top me matar, eu ainda dei um W muito caleque lá. E aí, tipo, meu time foi fazer dragão das nuvens e daí o time deles me matou e fez barão no tempo desse dragão das nuvens. E acabou que, tipo, o jogo acabou ali, sabe? E o Cork tava muito fraco já, e o Renekton a gente tinha morrido muitas vezes na lane e tudo mais. Então, tipo, mesmo que ele tinha vantagem de matchup, ele tava fraco. Então acabou que depois disso a gente só não teve muito o que fazer e perdeu o jogo, mas foi um jogo que pelo menos teve certo, não foi tão desproporcional quanto o do outro. E daí no último jogo eu quero entender. Senna é uma caça de cueca. Bom, e no último jogo foi o Night Criminals contra Gados Games, só que não foi esse jogo porque foi WO, então eu quero entender por que foi WO nesse jogo, Cássio. É porque a gente tinha tirado aquele menino pra deixar ele no banco. Só que ele ficou bravo porque ficou no banco do que jogar o último jogo. E tinha um menino que não ia jogar o último jogo já, ele tinha avisado que não ia jogar o último jogo. Então a gente tava sem player pra substituir. Aí, tipo, a gente não tinha como jogar, tá ligado? Eu e o Matrix também não queria mais jogar. Aí, tipo, meu time desanimou de jogar lá. Eu fiquei, mano, vocês entraram no campeonato então, caralho. O último jogo dane, se perder, pra si mesmo, porque ia ser a boca! esse ia ser 13 minutos. Você terminou tendo 3 também, seu idiota. Não, mas a gente tirou um time. Tiraram um time só, demorando 5 minutos pra perder a mais. Então, mérito nosso, que a gente segurou. Bom, eu posso dizer que eu ganhei pelo menos um joguinho. Entre os piores, não estou tão mal. Olha só, você vai jogar na semifinal? Não quero falar sobre isso. Mas não tá lá, né? Mas, por falar em semifinal, agora pra terminar temos os palpites das semifinais. Como vocês estão vendo na tela, a primeira semifinal é Amigos da Liz versus Estética. Inclusive esse jogo deve estar rolando agora, mas enfim. Qual os palpites de vocês pra esse jogo? Amigos da Liz. Depende de quem ganhar o primeiro jogo. Eu acho que MD5? MD3. 6-7 que perdeu o primeiro jogo, o time da Liz ganha. Mas independente, eu vou postar no time da Liz, então vai dar 2-1. E tu, cara, você acha que vai ser quanto? Eu acho que vai ser o amigo da Liz, pela solidez. Sei lá, eles estão muito mais sólidos do que eu. Eu esqueci de falar, mas... Solidez. Isso. Eu ia falar solidariedade. Quase. É aquela esperança na minha cabeça, assim, todo dia comercial. Ah, bom. E... Bom, meu palpite pra esse jogo...
Eu fico meio confuso porque eu treinei com os dois times, joguei no... Quer dizer, treinei com a Dalis e joguei com eles com a Static Perdeu nos pros jogos. dois. Ô, amigos da Liz, primeiro treino... De treino com os amigos da Liz eu tô 3x2, Eu também velho. ganhei um treino com os amigos da Liz. Mano, eu tô 3x2 contra os amigos da Liz, tinha, velho. mas tinha um mid lá, né, Cássio? Todos Ele ganhou pra vocês. inclusive, né? Em todos os treinos. Ele ganhou pra vocês. Tá bom, vai lá então, ganha seu campeonato lá. Vai. Cadê seu time no semifinal? Não vi. Mas não que eu tenha comemorado isso. Não vi. Bom, então, meu palpite... Eu quero que o time dos amigos da Liz ganhe, mas se a Static ganhar também não fico triste, então eu aposto um 2x1 pro amigos da Liz. E na segunda semifinal, que também é MD3, que eu não sei direito que dia vai rolar, mas é o United Criminals contra amigos do Mills. Qual é o teu palpite, Cássio? Acho que eu aposto no monossílabo. Oi? Ai, gente, é porque o Manco chamou de cu, né? Então, pra não falar essa palavra horrível aqui, eu vou chamar de monossílabo. Tá em inglês, é o C. Ah, isso aí é loucura dele. Isso aí é tudo, entendeu? Viedade pra achar mais bonito, mas todo mundo sabe que é uma coisa só que em português. Exatamente. E tu, Ramon? Eu acho que o cabeça de nós todos ganha. É, eu também acho isso. Acho que a cabeça dele vai atrapalhar um pouco. O outro time, né, vai deixar um pouco tiltado aí. É muita informação acumulada. É, não tem como, não tem como. Acho que ele guarda todos os jogos que ele assistiu lá dentro, sabe? Ele Deve ter guarda até a muita conta de coisa. todo mundo. Então, Sim, bom, sim. apesar de ter o Juca do outro lado, que também é outro cabeçudo, Ele tem o... a diferença é que ele tem bastante cabelo e o TMs não, mas eu acho que vai ser bem fácil pra United. E ele também tem o Bruno, né? Que, pô, guarda muita coisa naquela barriga, então... Não, o que o TMs tem em cima, o Bruno tem... Não, eu ia falar embaixo, mas eu tenho... Ah, não revelações aqui, falando que já viu. O que o TMs tem em cima, o Bruno tem dos lados, então fica... essa tá mais safe, Eu acho que a outra semifinal vai ser mais concorrida, mas... Eu não sei muito bem sobre amigos do Mills, mas... Considerando que ele ficou 2-1 contra os times do grupo A, eu acho que o amigos do Mills é bem mais fraco que a United. Mas podem surpreender, eles né? suaram pra Austin. Ah, suaram pra ganhar jogo de 20 minutos? Difícil, Não, né? mas a gente tava na Vixe. Foi 28 minutos. Vixe. A gente tava na frente. A gente tava na frente e a gente colou. Bom, segundo informações, eu não vi o jogo. Bom, enfim, Então, a United é o único time que continua invicto, que ganhou os 3 jogos na fase de grupos. Então, eu acho que a gente tá... Eu acho que esse vai ser a semifinal mais unsided. Eu imagino que pode ser um 2x0 pra United. Acho que esse é o único que pode ser 2x0. E eu não sei porquê, porque o time deles erra bastante. O Temis Jungle não rola, é meio ruimzinho. Tô falando, cara. Mas- Eles chutam na cabeça do tênis. Mas sei lá, do nada eles ganham tudo e... Também meu time ficou com top 0/8, o mid tava tiltado, então não sei o que acontece, não sei se o time é muito bom ou se só o meu que era muito ruim mesmo. Então, É a sorte. então tem que ver o que vai acontecer, mas basicamente é isso. Então acho que depois do Noxus de hoje fica por aqui. E semana que vem a gente vai ter outro depois do Noxus, só que daí com os times que participaram das semifinais. Então, pra comentar um pouco como é que tá sendo a preparação, não sei se a final já vai ter rolado, mas se tiver, então como é que tá sendo a preparação pra semifinal e como é que elas foram exatamente. Então, por hoje é só. Então, boa noite. Boa E noite, é galera. isso. Boa noite, gente.